Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar hoje então sobre Marte em Peixes, que vai do dia 22 de março até o dia 30 de abril. O meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. Então vamos falar sobre essas energias desse astro, que é Marte, que é um dos canalizadores de energia aqui do nosso sistema solar, assim como o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e assim por diante, até chegarmos em Plutão. Então esses filtros, esses astros, eles canalizam justamente energias que vêm de fora do sistema solar. E essas energias, obviamente, estão simbolizadas pelos 12 signos, as 12 constelações, esses conjuntos de estrelas, de sóis, que mandam aí as suas energias aqui para o sistema solar e, obviamente, para o planeta Terra. Por isso que a astrologia considera o planeta Terra no centro da mandala astrológica, no centro de um mapa astral. E aí, então, nós vamos falar hoje sobre a passagem, ou essa canalização temporária de Marte em Peixes, que começa hoje, 22 de março, e vai até 30 de abril. Basicamente, Marte, dentro da astrologia, esse astro, ele tem o símbolo dessa ideia do lado masculino da vida, tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, Marte representa esse arquétipo masculino, da força, da conquista, de ir para fora. Enquanto que a energia complementar, obviamente, é Vênus. Tanto para homens quanto para mulheres, Vênus trata dessa energia mais receptiva, mais feminina, vamos dizer assim, das relações humanas, das trocas de energias humanas. Mas como falamos de Marte, quando falamos de Marte, nós estamos falando de um ímpeto, de uma força, de uma postura que é mais para fora. E basicamente, então, essa passagem de Marte em Peixes tem, obviamente, sua luz e sua sombra, como todos os aspectos em astrologia. E claro, dia 30 de abril, depois que passarmos esse período aqui de 22 de março a 30 de abril, 30 de abril, Marte entra em Áries. Então, durante 22 de março e 30 de abril, Marte em Peixes, e no dia 30 de abril, a posição de Marte entra em Áries, que é justamente o seu domicílio. Então é como se a partir do dia 30 de março, Marte vai entrar aí no seu domicílio, na sua energia zodiacal, onde ele se afiniza, digamos assim. Então, Áries e Marte têm uma afinidade energética. Áries é uma constelação, Marte um astro aqui do nosso sistema solar. Mas eles têm uma afinidade. Então até agora, a partir de hoje é um preparo. E quando Marte passa nesse último signo da roda zodiacal, que é Peixes, então, como falei, tem alguns aspectos luminosos e outros que nós temos que ficar atentos. Então vamos começar aqui pelo lado luminoso, pela força de Marte em Peixes. Então a primeira coisa, que a gente tem que prestar atenção, nós vamos estar muito mais fortes, com muito mais ímpeto, com muita disposição de ajudar as pessoas. Nós vamos perceber isso. Esse é o aspecto luminoso de Marte em Peixes. Muita disposição para ajudar, para sermos altruístas, para canalizarmos a nossa força de ação para os outros. E, claro, esse é o aspecto luminoso. O lado sombrio desse aspecto é que às vezes a gente acaba se esquecendo da nossa própria personalidade, acabamos nos esquecendo dos nossos próprios sonhos. Então esse é um lado sombrio, digamos assim. Voltando ao lado luminoso, além dessa força para agir pelos demais, nós vamos perceber também muita inspiração para alcançarmos as nossas metas, muita imaginação, muita sensibilidade para chegarmos aos nossos objetivos, como falei, aos nossos sonhos, às nossas metas. Então esse é um aspecto muito positivo. E outro aspecto muito positivo também dessa passagem de Marte em Peixes. Como Marte, dentro da astrologia, ele, além de ser o senhor da guerra, ele é também o semeador, porque na agricultura, lá na mitologia antiga, Marte tinha relação com a agricultura, com a semeadura, com os inícios do plantio. Então também essa posição de Marte em Peixes vai renovar, justamente essa energia de Marte, renovação, vários elementos que nós temos aí no plano inconsciente. Então, como tenho conversado com as pessoas nos últimos anos, com os atendimentos de astrologia, numerologia, mapa astral, mapa numerológico, revolução solar e outras análises que faço, nós temos muitos elementos no nosso inconsciente que nós precisamos renovar. Elementos da gestação, elementos da criança interior, às vezes elementos e circunstâncias desagradáveis que aconteceram na adolescência.
Enfim, nós temos muitas coisas que muitas vezes a gente esquece, a gente reprime, a gente faz de conta que não existe. Mas Marte em Peixes, 22 de março até 30 de abril, provavelmente vai trazer aí e pode trazer muita coisa à tona. Então nós podemos também ficar atentos aos nossos sonhos à noite, porque os nossos sonhos à noite muitas vezes são uma mensagem simbólica do nosso inconsciente. Então a gente pode também ficar atento aí para fazer uma leitura, fazer uma interpretação desses sonhos que vão acontecendo durante a noite. Mas como todo aspecto tem o seu lado sombrio, o seu lado, vamos colocar assim, negativo, mas sempre vai depender se o positivo e o negativo vão se manifestar, depende do nosso livre-arbítrio e do nosso nível de consciência, da nossa capacidade de discernimento das coisas também. Mas sem dúvida que tem um lado negativo. O lado negativo é a gente entrar numa certa fantasia. Então a gente quer conquistar uma coisa, só que ao invés de ficar fazendo e alcançando os pequenos degraus que vão nos levando até esse objetivo, a gente fica divagando, se distraindo. Aí a gente entra na rede social ali para ver uma coisa que vai levar 2 minutos e quando vê já se passam 45 minutos. Eu estou exagerando aqui, mas às vezes não é exagero, porque sim, nós temos essa tendência muito forte de distração. Então Marte em Peixes canaliza isso também, uma certa dispersão, distração, fantasia. O nosso processo psicológico pode começar a fazer toda uma novela, todo um Big Brother que não existe, mas que está ali, naquele processo psicológico que acaba nos enganando, trazendo ilusões, trazendo ideias do tipo eu não consigo, eu não quero, eu não posso, eu não sou capaz, eu não sou merecedor, eu não sou merecedora, enfim, as novelinhas, né? Todo esse processo psicológico que se a gente não ficar atentos, se nós não ficarmos atentos, a gente acaba entrando nisso. Então Marte em Peixes também pode trazer isso, a gente acaba entrando às vezes numa ilusão de pensamentos, de ideias, de emoções que no fundo não tem muito a ver com o que está acontecendo de fato. Então também, sim, Marte em Peixes tem essa expressão, vamos colocar assim, negativa. E o interessante é que, claro, é um preparo, esse 22 de março até 30 de abril, é um preparo para essa entrada de Marte em Áries, que é aquela posição domiciliada, como falei, que expliquei, que é justamente quando Marte ele se sente em casa, ele está canalizando aí um signo, a partir do dia 30 de abril, um signo que se afiniza muito a ele. E claro, o mês de maio, já fiz aqui uma previsão para o mês de maio, que vai ter uma conjunção muito interessante em Touro, lá em maio de 2024. Marte vai estar em Áries ali no mês de maio e havendo aquela conjunção importante em Touro. Então, nós temos aí esse conjunto de energias que podem sim se manifestar em algo que começa, em algo que se concretiza, principalmente a partir de maio. A partir de 30 de abril, então, Marte entra em Áries e maio nós temos esse mês de concretização, como falei aqui já num vídeo no canal, fazendo uma previsão para esse período do mês de maio de 2024. Então agora Marte passa em Peixes, né? Começou hoje, 22 de março, vai até 30 de abril, e que a gente possa ficar atentos aí a todos esses elementos que comentei aqui, porque é um momento de assimilação, de fechamento, porque Marte está passando então justamente pelo último signo da roda zodiacal. Então, se você gostou desse vídeo, como sempre, deixe seu like, compartilhe com quem possa ser beneficiado por essas breves palavras. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza, se inscreva. E até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.